Olá, eu sou a doutora Keila Carvalho. Estou aqui com vocês hoje para deixar uma canalização, uma mensagem muito importante que eu preciso passar. Espero que todos fiquem atentos, porque vocês vão sentir no corpo físico o que está vindo, tudo que se apresenta. De acordo com o que eu disse, né? Você aqui comigo. Lembrando, sou a doutora Keila Carvalho do Libera Tarô, do canal do YouTube, que depois ascensionou para o Beijo de Ares, depois foi mais longe para os Ciganos do Oriente, e agora nós com o nosso portal quântico, e eu retornei a mim. Essa é uma grande transição, uma grande mudança de despertar espiritual interna. É como pegar um avião e subir, passar por todo o processo e depois sentir o avião descer e aterrissar. Então, voltei para mim novamente. Keila Carvalho, Tarô e Psicoterapia, que foi o primeiro nome que eu coloquei no Google quando eu comecei, a minha jornada, a minha carreira. Então, a partir de agora, você que está comigo aqui, deve ter sentido no fundo do peito, que algo muito grande, muito maior, está sentindo, que está chegando, e é profundo o que está se aproximando, tá? Vocês vão sentir no corpo físico, porque tudo que está dentro está fora. Como temos um planeta, quando olhamos ao externo, nós também somos o nosso planeta. Por isso que muitos falam que vivemos na bolha. Então, o que está chegando é algo que vai sacudir, tá? O mundo e redefinir tudo que conhecemos sobre as energias espirituais da Terra. Seja ela a terra externa que você enxerga, e seja ela a terra dentro de você. Seu corpo físico é terra. A carne que você pega, tudo que você toca, é terra, tá? É o elemento terra. Então, o dia 29 de outubro de 2025 não será só apenas uma data, no calendário. Será o início de uma nova frequência, uma mudança silenciosa que muitos nem perceberão, mas os despertos, os sensíveis, esses sentirão cada detalhe, porque os despertos estão conectados com a vibração cósmica, direto com a fonte, de um jeito que desafia qualquer explicação lógica. Essa transformação não virá com explosões, nem com manchetes alarmantes, mas com movimentos sutis, quase invisíveis, que vão começar a alterar a energia ao redor da Terra e do seu corpo. A energia vibracional se apresentará. O tempo vai passar mais rápido, as emoções estarão mais intensas, os sonhos mais vívidos. Nada disso é por acaso. O universo está se realinhando. E o 3 e Atlas é o gatilho, o sinal. É um sinal. Não apenas no céu, mas no campo vibracional que te cerca, a você e a Terra. Muitos acreditam que é apenas um fenômeno astronômico, só que não. Mas quem tem olhos espirituais sabem. Há algo muito maior por trás. A cada dia, a cada energia do planeta tem se tornado mais densa para uns e mais leve para outros. E quando digo mais densa, para quem vibra em energia baixa, frequência, dor, medo, sofrimento, trauma, rancor, vingança, são energias
densas sentirão mais ainda o peso da densidade, enquanto para outros sentirão o ar mais leve, porque já vibram em alta frequência, a 5D. Então o universo nos convida para sair aqui da 3D, que é uma briga, por mais que seja, né, um lugar de espionagem, mas para sairmos dessa sensação de 3D, de briga de ego, de posse, controle, domínio, submissão, negatividade extrema, dores causadas pelas suas emoções ou pelo momento no qual você foi inocente e achou que todo mundo era bom, só que não. Então o universo nos convida para ascensionar, para elevar a frequência para 5D. E o que é a 5D? É onde você sente a força do Espírito que habita em ti, o seu Espírito, e cocrie a sua nova realidade. Então esse é um chamado muito forte que vai pegar muitos de surpresa que estão despertos, vibrando só na carne. Então vem muita mudança por aí, tá? Porque quem ascensiona, quem vibra, quem ascensiona e muda de frequência para alta elevação, não vive de carência emocional. Para quem precisar de atendimento, eis-me aqui, trabalho com empoderamento pessoal e a transmutação de todas essas energias densas para as energias mais leves. Continuando aqui, e é aqui que começa a separação. E não é uma separação física, é uma separação energética. Aqueles que vibram em luz sentirão o chamado ainda mais forte. Esse chamado, dependendo de onde você sentir um incômodo, do nada no seu corpo, cada parte do nosso corpo ela tem um ponto emocional e grandes ressignificações e grandes significados ocultos que muitos não buscam descobrir. Nós somos um mapa também, deixando claro isso aqui. E aqueles que resistirem a essas mudanças tentarão, se esconder do próprio despertar. E não vai ter para onde correr. Este é o ponto onde a verdade começa a se revelar. Os despertos sentirão o corpo reagir. Como que o corpo reagirá? Se você está tendo dor física nos ossos e não fez esforço, não pegou peso, não fez nenhum ato que causasse essa dor, a sua alma está em expansão. Então ela não cabe mais no seu corpo físico. E o que acontece? Essas dores físicas do nada que você sente o seu osso tremer, como se ele quisesse expandir, é o momento do qual ele precisa adaptar a nova frequência da qual a sua própria alma está vibrando, para acoplar novamente a nova energia e frequência. As ondas que te rodeiam estão se alinhando. Dores de cabeça em excesso do nada também, aquele remédio que você toma e ela não passa. É a sua mente tentando se realinhar, a sua mente que mente tentando lutar contra o consciente e o inconsciente, que já estão em expansão para liberar todos os medos, memórias, dores, traumas, lembranças, ressentimentos, arquivos akáshicos guardados em você. E quando isso acontece, o corpo sente. O seu tronco, as pernas, braços, ossos, sente. Porque é nos ossos que estão os registros akáshicos. Então está tudo conectado e tudo interligado. A mente ela vai expandir. E o coração vai se abrir
para uma nova percepção de realidade e frequência. Muitos se assustarão, não entenderão o que aconteceu, porque o que vão sentir não pode ser compreendido com a razão, apenas com o espírito desperto. Então, antes de continuarmos aqui, peço para você deixar seu comentário, deixar seu coraçãozinho, deixar o seu apoio, para que engaje também o meu trabalho aqui na plataforma. Preciso de vocês para que isso chegue a mais pessoas. Podem compartilhar. Estou pronto para um novo ciclo de luz. Repita e respira fundo. Sinta essa energia, porque o que está prestes a acontecer não será visto por todos, será sentido. Mas aqueles que enxergam além do véu saberão. Depois do dia 29 de outubro, algo invisível começará a atravessar a Terra e algo invisível começará a atravessar você. Então esteja pronto para a novidade inexplicável que você vai sentir no seu corpo físico. Olhos humanos não conseguirão enxergar, mas as almas sensíveis entenderão, sentirão como uma corrente elétrica sutil, um campo vibracional que muda tudo. É como se o planeta ou seu corpo respirasse de outro jeito, emitindo uma nova frequência. Algo mudou. Uma outra frequência mais pura, mais intensa, mais próxima da energia divina. E os despertos, por estarem sintonizados com os planos mais elevados, serão os primeiros a sentir. Então, como eu já senti, estou aqui para passar para vocês o que vai acontecer, porque está vindo um despertar em massa. Alguns vão acordar no meio da noite, com o coração acelerado. Outros terão sonhos tão reais que parecerão mensagens. Haverá quem sinta calafrios, arrepios do nada, sons diferentes nos ouvidos. São seus guias e mentores querendo te preparar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Quem tem olhos para ver além do véu, que veja. E outros sentirão um cansaço repentino que vem do nada. Nada disso será coincidência. São ajustes vibracionais acontecendo dentro dos corpos, alinhando a energia terrena com a energia cósmica. Como eu sempre digo, nós somos uma ponte entre o céu e a terra. A terra está abaixo de nós e acima de nós o céu, e nós estamos entre eles e somos uma ponte. E essa ponte precisa acessar toda essa travessia cósmica, divina, original e perfeita. Essa onda do 3 e Atlas não vem para destruir. Ela vem para reorganizar. Ela vai desestabilizar tudo o que está fora de sintonia dentro de você. Como uma música que toca do nada, será uma resposta para uma pergunta sua. É uma música, né, que se ajusta por nota até encontrar o tom perfeito.
será você. Então, se um músico precisa treinar várias vezes para encontrar o tom e a nota perfeita, o universo vai começar a fazer isso dentro de você também. Futuramente vocês entrarão na mesma energia que eu tenho quando eu estou praticando uma ação ou uma atividade ou algo do meu dia a dia que eu preciso fazer. Eu escuto o som do meu mentor dizendo: foi eu que preparei isso para você e eu só agradeço. Então é uma conexão muito profunda que a espiritualidade quer com a gente e mais elevada. Esse processo ele pode causar desconforto físico, porque o corpo físico ainda está preso à velha frequência do mais do mesmo. E como tentar sintonizar uma nova estação de rádio, enquanto ainda há um ruído da antiga. Por um tempo, tudo parece confuso, até que o som se clareia. Durante esse período pode durar, gente, 3 dias, uma semana, 15 dias. Depende da sua resistência em se render à espiritualidade. Muitos sentirão emoções aflorarem do nada. Tristeza, ansiedade, irritação, ou até vontade de chorar do nada sem motivo aparente. Mas o motivo existe. E é o espírito se limpando. A energia antiga precisa sair de dentro de você. Quando a gente fala abandone o seu passado, é energia antiga. Ela precisa sair de dentro de você. Você precisa entender o que aconteceu. Por que aconteceu? Eu já ensinei, né? Olhando em terceira pessoa, você, a pessoa e a situação. Tirar apenas o aprendizado e seguir em frente. É o desapegar necessário do lixo interno que você carrega há muito tempo. Então, será um período de fortes emoções, então por isso não lute contra o que você sente. Sinta, como eu sempre falo, espiritualidade é sentir. Sinta e deixe vir e deixe ir o que você está sentindo. O corpo também pode reagir de formas estranhas, sono alterado, vontade de se isolar, fome que some e que volta. Eu tô passando isso para vocês porque eu perguntei para minha espiritualidade por que eu não estava conseguindo dormir. Eu falei assim, é como na espiritualidade, né, quem te guarda não dorme. Eu falei, certo, eu não estou dormindo, quem eu estou guardando? Então eu fiz uma prece de amor e luz a todos, né, que entram em contato comigo, a todos os meus consulentes que estão em ascensão também, a todos os que me seguem, né, que admiram o meu trabalho, aos que também só me veem pelo corpo físico. Então peço a abertura, né, de sabedoria para a expansão de consciência e melhora de vida de todos. E veio essa resposta hoje, veio a canalização do porquê eu estava sem sono e porquê que a minha fome ela vem e de repente ela some e eu fico sem fome um tempão. E do nada ela aparece de novo. Eu, gente, que fome é essa? Então tudo isso é um realinhamento. Um realinhamento do meu corpo, da minha frequência, do meu espírito. Mas o mais importante de tudo isso, como eu já passei por todos esses processos na minha jornada, ele voltou e para muitos será a noite escura da alma, mas para mim não está sendo a noite escura da alma, porque no meu tempo sem sono durante a madrugada, eu estou aqui adaptando, melhorando
e construindo o projeto do portal quântico, ou seja, eu estou ocupando o meu tempo com algo que evolui, que cresce, que faz parte da minha jornada. Então eu não estou perdendo tempo, não estou ansiosa e também não estou preocupada, eu sinto paz. E quando sentimos paz é quando desapegamos de todas essas dores, ressignificamos o nosso passado, trazendo só o aprendizado e liberamos todos os problemas que não são nossos. Ou seja, não é meu. Como assim? O que está fora do meu portão, cada um tem sua jornada. Eis-me aqui no momento certo, na hora certa. Então, o que é de cada um, não é meu. Então, soltei para o universo o que não me pertence. E aí a gente volta para o nosso centro, nossa energia única e vibracional, alinhada com a energia divina e cósmica, e sentimos paz. Porque eu estou inteiramente integrada comigo. Eu estou no meu momento presente comigo. Então aqui um pouquinho de mais alguns detalhes, ensinamentos, que algumas coisas eu também já não passei no canal porque não era a hora, e aqui eu venho explicar de acordo com tudo que eu canalizei. Certo? Então vamos continuar aqui. Os sonhos serão longos, né? São lapsos de tempo, assim, tudo isso a partir do realinhamento. Lapsos de memória também, tá? De repente uma tontura do nada, uma tontura sutil. Então é um realinhamento que a espiritualidade está fazendo. Como eu falo, quem tem olhos para ver além do véu, sabe que não está sozinho aqui na Terra. Você tem uma equipe de 7 mentores do seu lado. 7 guias, 7 Exus, Pombagira, quem você tem fé. Na minha visão, no meu entendimento de espiritualidade, todos eles trabalham junto, independente de religião. Eu falo isso porque no meu divórcio energético, capa preta, né, da Umbanda, se apresentou para fazer o divórcio energético e logo em seguida chegou São Bento para auxiliar também, junto com os 7 raios angelicais. Então foi uma experiência muito profunda para mim, de um despertar de autoconhecimento, de expansão de consciência. Como eu também já vi o ser da água, um ser elemental da água, desenhado pela chuva, correndo atrás do bombeiro para entrar numa casa para auxiliar uma pessoa. Então nós nunca estamos sozinhos, eles estão invisíveis. Mas quem tem olhos espirituais para ver, enxergam. Tá? Então não tenham medo, todos nós trabalhamos juntos, o céu e a terra. Não sei se vocês lembram no vídeo que eu postei, que havia anjos nesse lugar, lá no céu, tava céu limpo, do nada, só uma nuvem ali desenhada, um anjo de repente desapareceu. Então, são sinais muito sutis e muito rápidos também. Então, continuando aqui para vocês, né, porque para mim continuar falando disso, eu tenho que ser mais profunda, e isso eu só sou em atendimento com quem está passando pela situação. Tá? Então vamos lá. O corpo físico está tentando se adaptar à nova frequência da Terra. E quem tem um campo energético mais desperto vai perceber isso com mais intensidade. A ciência ainda não entende, mas o espírito sabe. Os despertos, intuitivamente, saberão quando algo está diferente, estranho. Eles sentirão ao chão virar livremente. O ar muda para mais denso, o tempo para mais curto, e saberão. O 3 Atlas começou a agir. É como um código estivesse sendo ativado dentro de cada um. O código do despertar
O mais curioso é que enquanto uns sentirem esse impacto como desconforto, outros o sentirão como paz. O que estiverem alinhados com o propósito sentirão uma leveza absurda, eu sinto isso. Como se uma carga antiga tivesse sido retirada. Os pensamentos ficam mais limpos, o coração mais aberto. E a intuição começa a falar alto. A minha grita às vezes, de um jeito impossível de ignorar. Essa é a prova que a onda vibracional não vem apenas do espaço, mas de dentro, e é o cosmo despertando o espírito humano. E quem entender isso vai atravessar o que vem com serenidade. Enquanto o mundo à volta ainda tenta compreender o que aconteceu, depois que a onda vibracional do 13 Atlas começar a se espalhar, algo muito mais profundo vai acontecer. Uma separação sutil, silenciosa, mas impossível de evitar. Muitas vezes eu atendo muitas pessoas que gostariam de saber por que o fulaninho ali, contatinho, namorado, parceiro, se afastou. Tudo isso é movido pela energia cósmica, onde cada um tem seu código interno. Então, nem tudo aqui na Terra está no nosso controle. O que você precisa aprender a controlar é a sua sombra. A sua luz e a sua sombra está dentro de você. E quando a sua sombra, energia densa e baixa, fala mais alto, muitas vezes você dá um tiro no pé ou perde muitas coisas. Ou causa muitos atritos e dores, e perdas, e confrontos, e brigas, e provoca alguém. Mas quando a sua luz entende tudo isso e você entende o poder pessoal que você tem dentro de você, por você e para você, que é a única pessoa que você pode controlar, você aprende a dominar a sua sombra e elevar a sua vibração. Entendendo o que é luz e o que é sombra, o que é densidade e o que é leveza. E isso no corpo físico, mas isso também está na mente. A mente que mente e o consciente agindo conscientemente também. Então, mas tudo isso é uma questão a ser trabalhada internamente e a espiritualidade vai cobrar isso. A energia cósmica universal, Deus, Krishna, quem você tem fé, vai puxar isso dentro de você para ser trabalhado a partir de agora. Então eu já fui preparada há algum tempo para ajudar quem vai despertar. E eu já venho fazendo isso já na minha jornada já há alguns anos. E a gente estava falando dessa separação. E aí eu toquei nesse assunto aqui para vocês entenderem por que de repente do nada separa. Porque muitas vezes já te mostrou que não queria e você persistiu no erro. E aí vem, né, a torre, como se diz, e esfrega com dor na sua cara de que não é mais. E você sente dor porque você se sente afetado, sendo que isso é uma limpeza do universo para você se abrir a algo maior e melhor. Então, como muitos não entenderam tudo isso, é o que está vindo agora no susto para muitos que vão resistir. Tá? Então, vamos falar aqui como que vai ser essa separação, que não vai ser física de pessoas ou lugares, mas será uma separação de divisão de frequência vibracional e energética de lugares e pessoas que de repente você vai sentir que não está na mesma sintonia de energia com você, colocando cada um onde realmente pertence.
Você vai perceber isso nas pequenas coisas. Pessoas que antes pareciam estar na mesma sintonia e de repente não se entendem mais. Conversas que fluíam passam a gerar atrito. Situações em que antes pareciam normais começam a incomodar. É como se algo dentro de você dissesse: isso já não combina comigo. E é exatamente isso. As vibrações estão se separando. Os despertos que vibram em uma frequência mais alta, mais elevada, começam a sentir desconectados do mundo antigo, do passado. Certas companhias, hábitos, ambientes, tudo que não ressoa mais com a nova energia. Começar a se afastar naturalmente. Não será preciso brigar, nem cortar laços. A força própria e a própria vibração fará o trabalho. Enquanto isso, quem ainda estiver preso na densidade, na energia densa e baixa, sentirá o oposto. Cansaço, confusão, irritação, sensação de que o tempo está fugindo. Isso acontece porque a nova frequência é incompatível com as velhas energias. É como tentar respirar em um lugar onde o ar já mudou. O corpo e a mente simplesmente não conseguirão se ajustar. Muitos não entenderão o que está acontecendo e buscarão culpados. O governo, o clima, a tecnologia, o acaso. Mas os despertos saberão. Eles sentirão no coração o que é vibração da Terra mudando de faixa. É o início da purificação energética global. E é nessa fase que os escolhidos precisarão de equilíbrio. Porque quanto mais alta for a vibração, mais sensíveis eles ficarão. Barulhos, multidões, conflitos, tudo isso começa a incomodar quem está desperto de uma forma quase física, mas não é de uma forma quase física. Gente, eu sou assim, hoje em dia eu corro de multidão, lugar que é aglomeração, muita gente, supermercado, lugar que você tem que enfrentar fila para pagar conta. Quando eu desço no centro da cidade, eu já traço a rota, vou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, vou direto, pego, meu Uber, vem embora. Não consigo ficar mais em lugares que tem muita gente. Não consigo. Não consigo mesmo. Muitos me convidam para sair, né? Eu não vou. E isso tudo é a purificação global do meu campo energético, né? Que simplesmente já mudou de fase. E os despertos precisarão realmente de equilíbrio. E o que eu faço em tudo isso? Equilibrar, né? Para saber como ensinar vocês depois. Então, a sensibilidade, né, de quem está desperto, né, os barulhos, as multidões, esses conflitos, tudo isso começa a incomodar de uma forma de não pertencimento mais, de uma fase física, de uma fase antiga física, mas não é fragilidade, é expansão.
é o campo energético que se torna mais aberto. E essa expansão faz eu me sentir bem na minha própria companhia, porque eu me entendo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu passei e eu sei onde eu vou chegar. Então, tudo são processos. Eu não tenho a necessidade de ficar correndo atrás de pessoas, como muitos que não se conhecem ficam correndo atrás de pessoas, porque não suportam sua própria companhia, precisam de alguém, né? Mas é isso é a expansão que a espiritualidade traz, e nós já estamos entrando na era de Aquário agora, né? Terminando a retrogradação de Plutão em Peixes para finalizar tudo que tem que ser finalizado, limpado e purificado para seguir 20 anos nessa era de Aquário. E essa era de Aquário é o coletivo. Então, tudo que acontecer de energia, frequência e vibração vai pegar o coletivo, vai pegar todo mundo ao mesmo tempo. Quem você quer se tornar daqui 20 anos? Você já parou para pensar? Tá na hora. Porque agora vai começar o treinamento de muitos que vão despertar agora. Muitos não vão ter força para dar continuidade. É preocupante também, porque muitos estão dormindo ainda. Não tiraram a venda dos olhos para enxergar a realidade. Além da realidade, além do véu. Então é por isso que qualquer energia dimensionante é percebida de uma forma intensa, e você pode notar que de repente certos lugares parecerão pesados e outros leves. E pode sentir que precisa estar mais perto da natureza, do silêncio, da luz. Tudo isso é parte da adaptação. A alma está escolhendo onde quer permanecer. E muitas vezes na energia densa escolhemos pelo querer, pelo eu quero que seja assim, tem que ser do meu jeito. Então assim, são desejos, né, da baixa frequência, baixa vibração nossa. Mas a nossa alma, ela é alta vibração. Então muitos não conhecem a própria alma, aquele chamado interno que vem de dentro. E é o chamado, não é o querer, é o precisar. É o estar no lugar certo na hora certa, isso é da alma. Enquanto o mundo tenta se equilibrar nesse novo cenário, algo maior vai se formando. Um divisor invisível, separando o que vibra em luz do que vibra em sombra. É o começo do que muitos mestres antigos chamavam de colheita espiritual. O momento em que cada um colhe o fruto da energia que cultivou até aqui. Os despertos, mesmo sem entender tudo, racionalmente vão sentir uma certeza no peito. Aquilo que era não volta mais. Porque não volta mesmo, isso é fato. O ciclo anterior da Terra está terminando. E quando falamos ciclo anterior da Terra, nós estamos num ano de julgamento individual pela nossa espiritualidade. E se estamos num ano de julgamento com Plutão finalizando casa 12 de Peixes, com purificação, limpeza, profundidade, trazendo verdades à tona para que sejam enxergadas, Netuno também entrou em Peixes e agora ele vai rasgar o véu da ilusão de todo mundo.
de cada um de tudo que vem plantando. Ano que vem será um ano de execução. Então, tudo avaliado e julgado agora será executado ano que vem. Então, são 12 meses vivendo esse processo, gente. Pensam nisso. A vida não... A gente termina o ano pensando no IPTU, no IPVA, e finaliza o ano pensando da mesma forma, né? Então, vamos começar a expandir a consciência para alta frequência. Vibrar o espírito e cocriar a nova realidade da sua vida. A nova realidade da nossa vida não depende do outro. Depende da frequência do outro para estar na nossa vida. E tudo se alinha, e é o universo que alinha, não é a gente que alinha, a gente só cocria. Bom, e quem está desperto já pode sentir a nova frequência se aproximando. E essa nova frequência que estamos falando de aproximando é o novo céu e a nova terra. Gente, não lembro direito se foi em junho. Não, foi em maio. Em maio, em uma situação minha, eu senti o céu na terra. E fiquei me questionando, já é a segunda vez que eu sinto o céu na terra. Dentro de mim. E agora chegou a hora de eu explicar isso para vocês. E é o que está vindo. O novo céu e a nova terra. Que era não será mais. Isso é fato. Com a separação das frequências em andamento, o universo começa a revelar aquilo que sempre esteve oculto. Os despertos que durante anos sentiram que havia algo diferente dentro deles, um potencial, uma força silenciosa, uma sensibilidade fora do comum, começam a finalmente a despertar. É como se uma chave interna girasse, liberando o acesso a habilidades que estavam adormecidas desde o nascimento. No início, isso pode parecer confuso. De repente, você pode começar a sentir o que os outros sentem. Eu sinto isso nos atendimentos. Eu sinto o que o meu consulente sente no atendimento. Muitas vezes ele está falando comigo e se segurando, e a minha lágrima que cai, que é a dor dele. É incrível. Bom, continuando, mesmo sem ninguém dizer nada, percebe mudanças sutis no ambiente. Nota vibrações nas palavras das pessoas. Enxerga além do que está diante dos olhos. Os sonhos se tornam mensageiros. As coincidências se transformam em sinais. E o tempo todo, algo dentro de você repete. Você sempre soube disso. Não é loucura. É o despertar dos dons espirituais. Dons que ficaram adormecidos até o momento certo. E esse momento chegou. Alguns descobriram que possuem visões espontâneas, flashes de acontecimentos futuros ou lembranças de vidas passadas. Outros perceberão que suas palavras têm poder, que quando falam com fé, as coisas se movem. Alguns sentirão o toque da energia nas mãos, capacidade de curar, aliviar, transformar. Outros terão a força
da empatia aplicada, capazes de sentir até a dor de quem está do outro lado da cidade. Eu sinto isso. Mas junto com esses pontos, vem também as responsabilidades. Porque a energia que se expande, se não for guiada pelo coração, pode se perder. E é por isso que o universo só desperta o que está pronto. O 3 e Atlas é o chamado final. E eu não sei se vocês lembram que desde as leituras de janeiro eu venho falando que a partir de setembro seria o último chamado. E agora a frequência tá aumentando para esse chamado. E o 3 e Atlas é o código que ativa o que estava silencioso. E os despertos que ouvirem este chamado perceberão que nada mais será como antes. Os dons se manifestam em momentos inesperados. Talvez você esteja em silêncio e sinta uma presença. Talvez escute o seu nome quando não há ninguém por perto. Talvez veja luzes, sombras, formas sutis no ar. Tudo isso são respostas energéticas, ecos da sua própria expansão. A mente humana tenta compreender, mas o espírito apenas reconhece. É a lembrança voltando, porque os despertos não estão se tornando algo novo, eles já são. Estão lembrando quem sempre foram. Seres conectados à fonte, guardiões da luz, almas que vieram à Terra com uma missão. E quanto mais essa lembrança se ativa, mais forte fica a intuição. As respostas começam a vir com facilidade. Os sinais aparecem como números, músicas, frases aleatórias, olhares. E como se o universo começasse a falar com você o tempo todo. De 1000 maneiras diferentes. Mas cuidado, nem todo despertar é leve. Muitos sentirão medo, confusão, até uma sensação de não pertencimento. Isso acontece porque o mundo material não entende ainda essa expansão espiritual. Mas não é hora de recuar. É hora de se alinhar, de meditar, silenciar e confiar. Porque o dom só floresce quando o espírito está em paz. O despertar de seus dons é o começo de uma nova etapa. Não se trata de poder, mas de propósito. Cada escolhido carrega um papel na reconstrução energética que está por vir. E quem resistir à própria luz sentirá um peso da escuridão, tentando puxar você de volta para o buraco. Mas quem aceitar o chamado vai descobrir que o impossível começa a aparecer naturalmente e o invisível, enfim,
começa a se tornar realidade. Depois que os dons começam, o despertar, algo inevitável acontece. O corpo e a alma passam por um processo intenso de purificação. Não é castigo, é ajuste. É o espírito limpando tudo, o que não serve mais. Tudo que ainda carrega peso, dor e medo. E por isso, essa fase ela costuma ser uma das mais desafiadoras da caminhada, dos escolhidos ou dos despertos. Muitos vão sentir sintomas estranhos, uma sensação de cansaço sem explicação, tonturas, febre leve que vai e volta, lapsos de memória, uma necessidade repentina de ficar sozinho. O corpo parece estar pedindo silêncio, descanso, leveza. E ele realmente está. Porque dentro de cada célula, uma transformação está acontecendo. A nova energia, mais elevada, está se ajustando à velha estrutura física. E isso gera atrito no seu corpo. É comum também sentir um turbilhão emocional. Tristeza, sem motivo, crises de choro, lembranças antigas. Para quem sentir crises de choros, do nada, como se você estivesse chorando um luto, esse luto é seu, é a morte do seu antigo eu, para renascer para nova vibração, para nova energia. É um processo de transformação física aqui na Terra, da qual você entende como é o processo pós-morte. A sua dor sem motivo é uma dor por você mesma. Um luto, uma dor de luto, e você não sabe luto de quem, do que, né? O seu próprio luto, é a morte do seu antigo eu, para quem você, e o renascimento de quem você se tornará, a mais alta vibração. Então não tem como subir degraus na vida sem passar pelo processo de finalização. Tudo isso vem à tona. Pessoas do passado reaparecendo, não é para ficar, é o que eu sempre falo para vocês, não é porque o ex voltou que ele te quer, às vezes é só uma cura, é só um ponto final, é só uma ressignificação da jornada, ou é o universo te testando. Você vai voltar para o que não te fez bem ou você realmente vai seguir em frente? Muito disso eu ensino nas leituras dos vídeos, né? E pessoas do passado voltam nesse período também. E não é para te apoiar, não é para estar com você, é o universo falando, eu estou limpando tudo isso da sua vida. E aí você vai pro lado da sua sombra, do seu ego e quer lá voltar com alguém do seu passado. E aí não vai. Tudo isso é o inconsciente liberando o que estava guardado. E o espírito empurrando para fora, que ficou preso durante anos. Tudo isso também pode vir em forma de emoções ou de memórias e lembranças, como a pessoa pode reaparecer. Porque a espiritualidade não tem memórias dos registros da caixa, mas tem uma pequena lembrança dentro de você. Então a pessoa precisa aparecer para a espiritualidade também entender a limpeza que precisa fazer em relação àquela pessoa. Traumas guardados, mágoas, sem ressentimentos, tudo isso precisa ser limpo de dentro de você para a nova fase.
tudo que impede sua expansão de alma. E aqui existe um segredo. Quanto mais você tenta resistir, mais dói. Porque a purificação não é algo que se controla, é algo que se permite. Por isso, se o corpo pedir para descansar, descanse. Se sentir vontade de chorar, chore. Se precisar se afastar de tudo por um tempo, faça isso, sem culpa. É o seu espírito se reequilibrando durante essa fase. Muitos sentirão uma vontade quase instintiva de mudar hábitos, de começar a se afastar de redes sociais, dormir mais cedo, buscar o contato com a natureza. Tudo isso é guiado pela própria alma. Eu mesma não tenho muitas redes sociais. Eu tenho o YouTube, que é onde eu posto os vídeos para que chegue a quem precisa, para que eu possa, no meu trabalho, ajudar e atender. No Quai, né, onde vai muito longe, pessoas que precisam também para que eu possa ajudar e atender. Estou sem acesso a Instagram. Muitas vezes a experiência que eu tive com o Instagram também é sinônimo de escassez e falta. Então, eu depois que tive essa sensação, quando bloqueou a minha vida, quando eu deletei meu Instagram, tudo se abriu. Então, minha vida fluiu novamente. Então, a gente que é em alta frequência tem lugar que não cabe mais a gente. Facebook também. Aqui eu sou grata a todos, né, que me seguem, a todos que curtem, compartilham, comentam. Gratidão a todos vocês. Mas também é um meio de levar uma palavra, uma mensagem a quem precisa, uma ajuda, uma palavra, algo que chegue a quem precisa. Mas eu também não sou muito ligada a redes sociais, de ficar ali papeando, de ficar ali falando da vida de alguém ou não. Eu sou mais seletiva, eu sou mais focada. Eu não sou restrita, estou aberta, meu coração está aberto a conversar com quem queira conversar. Mas não é para qualquer assunto também. Então, meu foco é evolução, meu foco é crescimento, então, entenderam, né? Não dá para ficar com baixa vibração, é isso aí. Não tem como eu voltar a ser aquela que eu já fui, não sou mais, não tem como. Bom, e sua alma, ela sabe que precisa. O corpo apenas obedece. Um exemplo de que o corpo apenas obedece é quando você parou de comer carne durante um tempo e de repente você sente vontade. É a alma pedindo, tá? Então esse é um simples exemplo do que ela vai pedir para você daqui para frente. E nesse período de despertar também é um período do qual guias, mentores, alguns já se apresentam para você falando: estou aqui, pode contar comigo nesse processo. Depois, conforme você vai evoluindo, vai mudando seus guias e mentores também. Você vai perceber também que conforme o corpo se purifica, os sentidos se ampliam, o paladar muda, o olfato fica mais sensível, os sonhos se tornam mais vívidos e o ar parece mais receptivo. Até a música que começa a tocar de um jeito mais profundo, como se cada nota vibrasse dentro de você. Isso acontece porque o corpo e a alma estão se alinhando à nova frequência da Terra.
cada respiração, você se torna um canal mais limpo. A cada lágrima, uma carga antiga é liberada. A cada silêncio, a energia divina encontra espaço para agir. O mais importante dessa fase é lembrar: ninguém passa por isso por acaso. E se o universo está te limpando, é porque algo muito maior está vindo. E como preparar o terreno antes da colheita? A alma precisa estar leve para receber o que está por vir. E mesmo quando se sentimos muito cansados, mesmo quando a solidão parecer pesar, não há, ou melhor, há algo dentro de você que começa a brilhar. Uma luz silenciosa, firme, que vai crescendo aos poucos. E toda vez que você sentir um vazio interno, esse vazio é a espiritualidade limpando. Então se prepara, porque tem coisa boa vindo. Não sinta o vazio. Quando você termina algo com alguém, ou se afasta de alguém, ou briga com alguém, ou bloqueia alguém, aqueles términos do dia a dia, e sente um vazio porque se afastou de determinada situação, pessoa ou lugar, saiba que é a limpeza do universo dentro de você. Então, deixe ir e se prepare porque o melhor está chegando. Essa luz é o sinal verde que o espírito está vencendo a densidade e o nascimento de um novo você, mais forte, mais puro e mais consciente. E é só depois dessa purificação que a próxima etapa se revela. O momento em que o mundo externo começa a refletir as mudanças internas. Porque quando o espírito se limpa, o universo responde. Enquanto muitos ainda zombam, duvidam ou simplesmente fingem que nada está acontecendo, os despertos sentem e sentem de verdade. Há algo diferente no ar, uma vibração que antes parecia sutil. Agora pulsa, com força, como se o próprio planeta estivesse tentando se comunicar. Os escolhidos percebem isso no corpo, na mente, na alma. Alguns sentem uma pressão inexplicável na cabeça. Outros têm sonhos vívidos com o céu, luzes e mensagens que parecem vir de outro plano. E aos que sentem uma urgência silenciosa, uma vontade de se afastar do caos, de se conectar com a natureza, de silenciar o barulho do mundo. Falando em silenciar o barulho do mundo, hoje eu tive uma experiência lá no salão onde eu fui fazer minha unha. Eu estava fazendo a unha e a menina que fazia minha unha, ela estava quieta, eu também fiquei quieta, a gente estava conversando, aí deu aquele tempo de silêncio e eu senti dentro de mim que vontade de fugir. E aí eu parei e falei assim, mas eu tô bem aqui, eu vim com foco e determinação de fazer a unha, porque essa vontade de fugir interna.
Falei, isso não é meu. Aí eu comentei com ela, falei, senti uma sensação de vontade de fugir. Aí ela falou assim, sou eu, doida pra ir embora. Então a gente sente o que o outro sente. E ao mesmo tempo, ao mesmo momento a gente estava na janela, né, perto de um ponto de ônibus. E ao mesmo tempo que eu senti isso dela, logo em seguida eu senti pressa. Será que dá tempo? Eu falei, pressa, será que dá tempo? Senti pressa. A mensagem é, será que dá tempo? Dá tempo o quê? Aí passou o ônibus, parando ali no ponto. Eu falei, alguém correndo para não perder o ônibus, entendi o universo. Aí passou a sensação que eu senti. Então, para ouvir o que vem de dentro de você, o alerta do 3 e Atlas não é apenas uma notícia, tá? É um chamado. É o toque do espiritual que separa quem apenas observa de quem desperta. Os que estão despertos não esperam confirmação da mídia, de cientistas ou de governos. Eles sabem que o real aviso não vem em manchetes, mas em sincronicidade, intuição e sinais cada vez mais claros. Você já notou como o tempo parece estar mais rápido? Como os dias passam voando? E as emoções se intensificam? Isso faz parte da aceleração vibracional que o cometa traz consigo. Então, cada aproximação do 3 e Atlas ativa memórias antigas e desperta códigos internos adormecidos. Em quem carrega a missão divina, e os despertos estão sendo preparados não para o medo, mas para o entendimento. E eu cheguei nesse ponto agora. O que virá a partir de 29 de outubro de 2025 não será um simples evento astronômico, mas um divisor energético. Aqueles que estão alinhados com a luz sentirão uma expansão, enquanto os que resistirem à mudança poderão entrar em colapso interior. Estando assim, você se sentindo esse colapso interior, gente, seja um burnout, uma crise existencial, seja um problema de saúde que você tem que ele se agrave, seja de forma de surto. Então, para quem está resistindo, há vários meios que a espiritualidade usa para parar essa pessoa, para ela parar e pensar bem. Um acidente. De alguma forma, a espiritualidade, para quem resiste, a espiritualidade ela dá um jeito de parar, de uma forma ou de outra. E a espiritualidade não para brigar com a gente, não. Ah, você não vai ajudar, você não vai se entregar, você não vai servir o propósito, você vai ficar teimando pela espiritualidade, ficar batendo boca com a gente, não. Ela simplesmente causa a situação e acontece. Tá? Tudo o que fazemos e vivemos tem o dedo da espiritualidade. Tá mais no controle dela do que no nosso. No céu é diferente daqui da terra, mas o tempo deles é perfeito. E nós, quando agimos com impulso, às vezes dá errado. Muitas vezes dá errado. Então, daqui para frente vai ser algo diferente. Não ignore. O alerta aqui já começou.
E a reação dos despertos é o maior sinal de que o que está vindo é real. Muita gente ainda espera ver algo grandioso acontecendo lá fora. Se Deus quiser, o céu se abrindo, uma luz cruzando o horizonte, um sinal visível que prove tudo o que está por vir. Mas quem já despertou sabe que as verdadeiras mudanças começam dentro de cada um, antes que o mundo mude diante dos nossos olhos. Ele muda dentro de nós. E é isso que já está acontecendo. Você pode perceber essa transformação de várias formas. Alterações no sono, picos de energia, momentos de introspecção profunda, até aquela sensação de que o tempo e o espaço não estão mais como antes. Isso não é coincidência. É o corpo se ajustando. A nova frequência que está trazendo a Terra está sendo recalibrada. O campo magnético do planeta vibra de forma diferente. E o corpo humano, principalmente dos despertos, sente isso de forma intensa. É como se estivéssemos sintonizados com uma nova estação espiritual. Uma frequência mais alta. A minha mesma agora é Shiva, Lakshmi, Ganesha, que já estão comigo desde o começo. Passei por grandes mentores, grandes guias, grandes Exus, grandes pombagiras. Passei por santos, santas que trabalharam e atenderam comigo aqui também. O guia de cada um com quem eu atendi foi o que conversou com o meu. Mas assim que eu terminei essa minha jornada espiritual, quem me abraçou foi Shiva e Lakshmi. E agora é proteção e prosperidade e abundância. Essa é a jornada agora. Ano que vem eu já vou estar fazendo terapia para casais, tá? Esse é o novo propósito que eles querem para mim, porque no topo da montanha a imperatriz não pode ficar sozinha, então ela precisa do imperador. Quem está no topo da montanha? Lakshmi Shiva. Então, a próxima fase minha é fazer terapia para casais, certo? Então, esse é todo o aprendizado que eles vêm me passando há muito tempo, já me preparando para algo maior para o ano que vem. Então, onde a consciência se expande e os véus começam a cair, é por isso que muitos, estão tendo sensações estranhas, memórias antigas voltando, lembranças de outras vidas, visões e até premonições. A mente racional tenta resistir. Será, né? Mas o espírito sabe. E o despertar da lembrança ancestral, o retorno da verdade que sempre esteve escondida, o mais curioso, essas mudanças são silenciosas. Você não vai ver manchete sobre isso. Ninguém vai te avisar oficialmente. Mas no fundo você sente. E a verdade ela está dentro de você. O coração acelera sem motivo. A intuição fala mais alto. E o universo parece responder. Tempo real. Em tempo real aos seus pensamentos e emoções.
Essas são as mudanças invisíveis que já começaram. Elas são o prelúdio do que virá, no grande ponto de virada. Quando estiver em seu ponto máximo de influência. Os despertos estão sendo preparados. Muitos estão sendo chamados, poucos os escolhidos. Isso tudo é em silêncio. E essa preparação interior é o verdadeiro sinal que o grande momento está próximo. Quando o cometa 3I Atlas finalmente cruzar o céu, não será apenas um evento astronômico. Será um marco energético, espiritual e vibracional. Nesse momento, cada alma na Terra será tocada, de uma forma ou de outra. Alguns sentirão medo, confusão, resistência, não aceitação. Outros, os despertos, sentirão um chamado quase indescritível. Uma expansão interior que nenhuma palavra humana é capaz de explicar. Será como um véu fosse rasgado na sua frente e a verdade por tanto tempo oculta começará a se revelar. As estruturas falsas, os sistemas que sustentam a ilusão começarão a ruir. E não será algo imediato, mas inevitável. O 3 Atlas, ele funciona como um gatilho cósmico. Desperta o que estava adormecido. Revela o que estava escondido. E acelera o que estava parado. Nesse ponto de virada, os despertos perceberão que todo o sofrimento, toda a solidão e todo o afastamento do mundo comum tinha um propósito. Prepará-los para este exato momento da história. Eles serão os pilares da nova vibração. Aqueles que manterão o equilíbrio. Quando o resto do mundo estiver em colapso energético. Aqueles que estiveram vibrando em medo tentarão se apegar ao velho mundo, mas nada será capaz de deter a onda de transformação. A luz não pedirá permissão para entrar. Ela simplesmente virá. E quando isso acontecer, cada um será confrontado com a sua própria verdade interior. Não há como fugir, nem se esconder. Os escolhidos, ou os despertos, por outro lado, estarão prontos. Saberão o que está acontecendo e permanecerão firmes, mesmo que o caos pareça dominar. Eles entenderão que o fim não é destruição, é renascimento. 29 de outubro de 2025 marcará o início visível dessa virada. E embora muitos vejam apenas um cometa cruzando o céu, os despertos saberão que é muito mais do que isso.
é o sinal de que a promessa começou a se cumprir. O despertar coletivo está em curso. Agora tudo o que resta é manter-se em vibração alta, em fé e em silêncio interior. Porque o que vem não é para quem duvida, é para quem sente. E você já sentiu algo? Já sente que algo está mudando? Deixe aí nos comentários para mim ler o que você achou sobre isso depois. Eis-me aqui para quem precisar de atendimento. E se é o início, né, do despertar em massa, e se estamos chegando ao fim de um julgamento, e por ser o início após os eclipses de setembro, e os 2 eclipses de setembro, como eu disse, que durarão esses eclipses em 3 fases durante 1 ano e meio. E se o despertar tudo começa agora, daqui a 1 ano e meio, muita coisa ainda vai acontecer, então estejam prontos. A luz, ela não pede licença, ela simplesmente chega e te joga na parede, e aí, o que você vai fazer com isso agora? Ela simplesmente faz isso com a gente, pra gente se render ao nosso propósito verdadeiro. E muitas vezes não era nada daquilo que a gente estava vivendo. Então, é isso aí, tá? Lembrando que a separação, ela é energética, tá? Todos nós somos energias. E não vai ter como se esconder. É isso aí. E ano que vem é o ano de execução de tudo que está começando agora. Do julgamento individual de cada um desse ano que vem é o ano de execução. Então, estamos todos preparados, porque grandes mudanças estão chegando aí. Fiquem atentos. A vida é muito mais do que só apenas um só amorzinho, tá? De buscar alguém que te complete, você precisa fazer isso urgente. Por você, pra você e com você. Certo, pessoal? Beijo, gratidão, amor e luz a todos vocês. E beijo de Ares. Recebam meu abraço, meu carinho, deixando essa mensagem aqui pra vocês. E até uma próxima.